conseguiu acompanhar, então eles vão receber a gravação da aula depois, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que o curso ele vai ter esse objetivo, certo? Ele vai passar para você toda a técnica necessária para você alcançar a nota máxima, independente de tema, tá? E aqui tem um dado, né, do Enem do ano passado, que aqui tem, apesar de tudo isso, a redação é responsável pela maior eliminação dos participantes no exame. Segundo os dados do INEP, no ano de 2020, somente 28 candidatos no Brasil, turma, 28 candidatos obtiveram a nota máxima 1.000. E, por outro lado, 87.567 zeraram a redação por diversos motivos. Na próxima aula, a gente vai iniciar a aula mostrando os motivos de alguém zerar a redação. Vocês viram aí que foi 87.567, então um número altíssimo, né? O ano retrasado de 2019 foram mais de 100 mil redações zeradas, né? E aí a gente precisa saber o que zera uma redação, quais são os motivos. Vocês viram também que a quantidade de alunos que tiraram a nota máxima foi baixíssima, né? 28 candidatos no Brasil, é quase um candidato por estado, né? Lembrando que o Nordeste foi o que teve o índice mais alto, tá? Dessas aprovações de nota 1.000, certo? E aí a gente vai justamente trabalhar isso, tá, gente? As técnicas de como tirar essa nota máxima, tá? Então, através desse curso, vocês conseguirão, com certeza, entrar para esse grupo tão seletivo, tá? O que a gente pode perceber? Que 87.567 pessoas conseguiram zerar a redação, então a gente vê também que muitas pessoas não estão tão preparadas para fazer essa redação, né? E aí, para a gente iniciar a nossa aula, eu vou discutir uma situação que é muito importante, né? A gente hoje vai trabalhar a questão da reprogramação de crença limitante. Vocês têm ideia do que vem a ser uma crença limitante? O que é que vocês pensam sobre crença limitante? Além da reprogramação de crenças limitantes, hoje eu vou trabalhar com vocês 7 passos para uma redação nota 1.000. Então, eu vou mostrar de forma bem objetiva o que é que tem que ter uma redação para ela alcançar a nota 1.000, tá bom? Lembrando, viu, turma, que esses critérios que eu vou apresentar aqui para vocês servem tanto para uma redação do Enem, quanto também para o curso, né, que muitos aqui vão prestar, que é do CFO, certo? De oficiais, né? Então, são as mesmas características, vocês vão analisar, vocês vão perceber o que é que precisa ter em cada redação, tá bom? Alguém pode arriscar o que vem a ser reprogramação de crença limitante? O que é que vocês pensam sobre reprogramação de crença limitante? Alguém quer arriscar? Então, turma. Eu tô por fora. Então, vamos pensar agora. Alguém já sentiu nessa situação ao fazer uma prova, ou pensou, independente de fazer uma prova, eu não sei escrever bem, eu não vou conseguir porque é um assunto que nunca estudei, eu nunca tive boas aulas de redação e por isso minha nota é sempre ruim. Na hora de escrever, dá um branco, não vai dar tempo fazer a redação, não tenho criatividade, nunca vou conseguir tirar acima de 900 pontos na redação. Alguém já se deparou com algum pensamento desses? Já. Isso aí que você falou já foi Luciana, não foi? Foi Luciana? Não. Não, mas eu me enquadro em uns 3 aí. Pronto. Isso aí, turma, é uma crença limitante, certo? São opiniões que a gente acaba formando e internalizando e a gente acaba levando para a nossa vida.
acreditando fielmente nisso, que não sabe escrever bem, que o assunto fica muito ansiosa, muito preocupada com o assunto que vai cair na redação, sendo que vocês vão ver aqui nesse curso que o assunto é o que é menos importante. Vocês vão perceber que vocês vão conseguir desenvolver uma redação 900 mais, independente do tema, tá? Vou passar tudo explicadinho para vocês. Então, aqui, eu nunca tive boas aulas de redação, por isso minha nota sempre é ruim. Na hora de escrever, dá um branco. Então, assim, se você sair já preparado, né, para o concurso, quando você terminar esse curso aqui comigo, vocês já vão ter a redação em mente, entendeu? Então, não vai ter essa hipótese de dar um branco na hora. Por quê? Porque você já vai preparado, você já vai saber o que tem que ter na sua redação, né? Então, assim, você já vai com o esqueleto pronto. O que cair, o assunto que cair, você saberá refazer, entendeu? É só adequar ao tema, né? E aí, a questão de não vai dar tempo fazer, você também vai se preparar em cronometrar o seu tempo, né? A nossa última aula desse primeiro bloco é justamente essa produção para você organizar o seu tempo. Só que se você já sai de casa com uma redação pronta em mente, você acaba ganhando muito tempo, né? Então, nesse curso, vocês vão justamente ter essa autonomia e ter autoconfiança. E aí a gente vai fazer o quê? Uma reprogramação dessa crença limitante. A gente vai desconstruir tudo aquilo que você internalizou durante a vida, né? Que não sabe escrever bem, que não sabe, que não tem tempo, que nunca teve aula muito boa, que nunca de redação, que nunca teve criatividade, que tudo isso que você acabou se identificando ao ler esses pontos aí, a gente vai desconstruir. E o curso vai lhe dar esta autoconfiança, porque você vai perceber, vocês vão fazer parte de uma plataforma de correção que estuda a sua evolução. Então, você vai perceber a sua redação que você vai produzir hoje para o último dia do primeiro módulo do curso, entendeu? E o quanto você vai evoluir. E essa evolução vai lhe dar uma autonomia, certo? Então, você vai ter certeza que você vai conseguir uma nota boa e não é achismo. Sabe por que não é achismo, gente? Porque vocês vão aprender a técnica necessária. A correção de uma redação de concurso ou do Enem, ela é totalmente objetiva, tá? Então, vocês vão perceber que se tem na sua redação aqueles pontos cruciais, aquelas técnicas, obrigatoriamente você tem que receber aquela nota, certo? E por que que a redação em um concurso tem que ser tão objetiva? Para que não haja discrepâncias entre notas. A redação ela é corrigida por 2 corretores, certo? Então, a nota que o primeiro corretor der tem que ser igual ou bem próxima à do segundo corretor, certo? Não pode existir discrepância, ou seja, um corretor ele não pode corrigir sua redação por achismo. Por exemplo, ou eu acho que essa redação aqui foi legal, então eu vou dar tal nota. Não. Existe critérios a seguir na correção. E é esses critérios que o corretor tem que vocês saberão e que vocês vão utilizar para aumentar a sua nota. Tranquilo? Sim. Aqui vem uma pequena citação, e aí em seguida eu já vou mostrar aqui umas técnicas para uma redação nota 1000, tá? Então, estas afirmativas são suas crenças limitantes que, de tanto serem pronunciadas, acabam se tornando verdade em sua mente e, consequentemente, vai interferir no seu momento da produção do seu texto. Então, gente, as crenças limitantes que a gente tem, a gente internaliza tanto que acaba criando um bloqueio, né, na gente, porque a gente acredita fielmente que a gente é limitado a desenvolver tal habilidade, né? Então, o que é que a gente precisa para ter uma redação nota 1000?
primeiro, desconstruir essas crenças limitantes, certo? E segundo, ter todas as técnicas poderosas de uma redação nota 1000 que vocês vão aprender a partir de agora, tá bom? Vamos lá? Tem uma citação aqui de Paulo Vieira. Crenças limitantes são pensamentos, interpretações que você toma como verdadeiros e por isso acaba repetindo diariamente, mas que no fundo não são verdades absolutas. Essas crenças impedem a sua vida de se tornar melhor. É tipo um bloqueio mesmo que a gente acaba criando, tá? Mas a partir de agora, a gente vai fazer essa reprogramação dessas crenças limitantes, tá? E a gente vai ter mais autoconfiança, justamente para poder fazer esse desbloqueio, tá? Vou colocar aqui agora os 7 passos para uma redação nota 1000. E a gente vai analisar na prática, tá, gente? Uma redação nota 1000 e vão perceber o que é que teve naquela redação para receber esta nota. Vocês vão perceber que nada em uma redação ela é aleatória. Um aluno que ele vai preparado para fazer a sua redação, ele já vai em mente cada linha do texto, certo? Então, cada linha ele já sabe o que vai ter ali, tá bom? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Ok. Então, turma, todo mundo está enxergando direitinho? Sim. Vamos lá. Como escrever uma redação 900 mais em 7 passos? Por que que eu falo 900 mais? E não 1000? Porque tem coisas na redação que não depende exclusivamente da gente. E vai ser a competência 1, que na próxima aula a gente vai trabalhar, tá? Todas as competências e eu vou mostrar, né, o que exige cada competência, tá? O que é que o corretor quer enxergar. Só que na competência 1, a gente analisa os desvios ortográficos, certo? Então eu não posso garantir por você esse desvio ortográfico, né? Eu posso vou dar as dicas de como não cometê-los, né? Mas pode acontecer. Então, assim, se você tiver mais do que 2 desvios ortográficos, você já perde aí 40 pontos, né? No total. Então, eu vou explicar direitinho. Então, aqui, esses 7 passos que eu vou mostrar para vocês agora é para que você tenha mais de 900 pontos, tá? Em uma redação. Vamos lá. O que é que precisa ter uma redação nota 1000? É, esses dados que eu estou dando aí, essas dicas, elas não são achismo, tá, gente? Foram pesquisadas em várias redações, tá? Redações de nota 1000, e aí a gente percebeu que na maior parte dessas redações, elas possuem todas essas características, né? Então, maior parte não, todas as redações possuem essas características, certo? E aí eu vou mostrar quais são esses passos. Durante o curso, vocês receberão uma apostila com as últimas redações nota 1000 dos últimos concursos, né? Para que vocês tenham uma ideia também como é essa produção de uma redação nota 1000, tá? Além de outros materiais, certo? Mas vamos lá. O que é que precisa ter em uma redação nota 1000? Primeiro ponto, 4 parágrafos. Por que que é importante ter 4 parágrafos em uma redação? Ô, professor, eu gosto muito de pensar e aí eu acabo desenvolvendo vários parágrafos. Pode? Não, não pode. Todas as redações, nota 1000, analisadas no Enem, certo? Em concurso, tiveram 4 parágrafos. Lembrando que o primeiro parágrafo refere-se ao quê?
à introdução. O segundo parágrafo refere-se ao primeiro desenvolvimento. O terceiro parágrafo refere-se ao segundo desenvolvimento. E o último parágrafo, à conclusão. Então, tem que ter, turma, 4 parágrafos, certo? É um texto dissertativo. Esse texto dissertativo tem que ter, no máximo, 20 linhas, ou, desculpa, 30 linhas, tá? Para quem vai fazer o curso CFO, no mínimo 20 linhas, mas vocês não vão escrever 20 linhas, tá? Sempre tem que tentar alcançar o máximo. E para quem vai fazer o Enem, é exigido o mínimo 7 linhas, mas também quem está aqui para fazer o Enem não vai fazer 7 linhas. Sempre tem que fazer o máximo, tá? E aí, 30 linhas. Professora, teve uma frase aqui que não coube na 30ª linha. Eu posso escrever embaixo? Não, não pode. Tem que ser, não pode ultrapassar o limite máximo, tá? Então, são 30 linhas. E o que dá para fazer em 30 linhas são esses 4 parágrafos, certo? E aí eu vou mostrar para vocês mais à frente, né? O que é necessário ter em cada parágrafo desse, tá? Na realidade, vocês vão saber, vão aprender aqui o que é importante ter em cada período dentro do parágrafo, tá? O segundo ponto é cada parágrafo ter no mínimo 3 períodos. Vocês têm ideia do que seja período, gente? Alguém sabe? Ou então alguém não sabe o que é período, quer que eu explique? O período. Aproveitando, pode explicar, professora, por favor? Posso, eu vou mostrar na prática aqui. O período, gente, é a frase que tem um pensamento completo, tá? O sentido completo. E ele vai ser determinado pelo ponto. Eu vou mostrar aqui na prática, porque logo no próximo slide tem aqui uma redação nota 1000 para a gente analisar se de fato possui todas essas características, tá? 3. Cada período, a partir do segundo, tem que iniciar com um conectivo. Vocês lembram o que é conectivo? Né? A partir do segundo, não. O conectivo, gente, são aquelas palavrinhas que ligam um período ao outro, né? Embora, todavia, nesse contexto, dessa forma, entretanto, porém. Então, isso são conectivos. E eles têm a função, sabe de quê? De ligar um período ao outro dentro do parágrafo, certo? E vocês vão perceber mais à frente que existe uma competência, tanto no Enem quanto no CFO, porque eu já analisei também aqui o edital, né, do CFO e tem as mesmas características. Então, tem uma competência que exige esses conectivos. E o corretor do Enem, ele de fato olha como caça a palavra. Olhou para o parágrafo, tem o conectivo, dá aquela nota, entendeu? Então, assim, o que é que eu quero que vocês percebam no curso? Que tudo o que você colocar na sua redação tem uma objetividade. Nada, turma, vai ser aleatório. Então, vocês vão fazer uma redação pensada, elaborada, mas dentro dos critérios estabelecidos e dentro das técnicas que vão ser ensinadas aqui, tá? Então, número 3, cada período iniciar com um conectivo. Não se preocupe que eu vou mostrar na prática aqui, tá bom? Eu vou apresentar primeiro e mostro na prática logo em seguida, tá? Número 4, um projeto de texto com 2 teses. O que vem a ser essas 2 teses, gente? São 2 causas ou então 2 problemáticas referente àquele tema. Onde é que você vai apresentar essas 2 teses? Na sua introdução. Como? Presta bem atenção. Você vai iniciar o seu texto com uma contextualização, certo? Depois, você vai apresentar o seu ponto de vista, fazendo um elo com o que foi contextualizado, e em seguida, você vai apresentar essas 2 teses. Essas 2 teses nortearão todo o seu texto. Essas 2 teses vai mostrar para o corretor o que você pretende desenvolver em seu texto. E isso tem que ser mostrado logo na introdução,
tá? Então, as duas teses, na verdade, são duas problemáticas ou duas causas para aquele problema que foi citado como o tema. Por que eu falo duas problemáticas ou duas causas? Porque, às vezes, o tema já vem em forma de problema. Se o tema vier em forma de um problema, você vai apresentar como tese duas causas. Duas causas para aquele problema. Se o tema não vier como problema explicitamente, você vai transformar essas duas teses em problemática. Por que, professora, eu tenho que transformar essas duas teses em problemáticas ou duas teses em causas? Porque sempre o tema da redação será um problema de origem social, certo? E aí você tem que apresentar essas causas ou essas problemáticas para que você desenvolva e proponha uma proposta de intervenção, uma solução para aquele problema ali, certo? Então, sempre será uma problemática. Por mais que aparentemente o tema venha aparecer que não seja uma problemática, será uma problemática, tá? Vamos lá. Número 5. Colocar o tema na introdução e na conclusão. Por que que é importante colocar o tema na introdução, ou seja, no primeiro parágrafo, e na conclusão, seu segundo parágrafo? Por que que isso é tão importante? Para que não aconteça tangenciamento ou fuga ao tema, tá? O que é tangenciamento, professora? Ou o que é fuga ao tema? Vamos lá. Fuga ao tema é quando você desenvolve a sua redação sem abordar o tema específico, tá? Tangenciamento do tema é quando você até cita o assunto, mas não cita por completo, certo? Como, por exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Foi um tema de 2019 da redação, tá? Se você falar sobre democratização e não falar sobre acesso ao cinema no Brasil, o que é que vai acontecer? Você tangenciou, você utilizou uma palavra-chave, que foi a democratização, certo? Mas não abordou o tema por completo. Ô, professora, eu tenho muito medo de não, de tangenciar ou de fugir do tema. Como é que eu faço para nunca acontecer isso? Lógico que existem técnicas, né, gente? Então, na introdução, no seu último período, você vai colocar como fechamento da sua introdução o tema por completo. Sim, aquele tema lá que aparece na proposta de intervenção, né? Você vai que aparece na proposta da redação, você vai colocar. E na conclusão também. Por que que é importante ter na introdução? Para você mostrar logo de cara, turma, para o seu corretor que você não vai tangenciar e que você não vai fugir ao tema. E aí o professor, o corretor, né, ele vai corrigir normalmente seu texto. Por que que é importante na conclusão também? Porque a competência 5 da que a gente analisa exige uma proposta de intervenção naquela problemática, certo? Abordando o tema. Então, se você fizer uma proposta de intervenção e não abordar esse tema, sua proposta de intervenção, sua competência 5 vai ser zerada, entendeu? Então, por isso que é tão importante ter a abordagem do tema, tanto na introdução quanto na conclusão, entendeu? O que é que eu quero que vocês percebam aqui? Vocês vão escrever uma redação, não é para si, é para o corretor. Então, você tem que mostrar para o corretor o que ele quer ler, o que ele quer enxergar, entendeu? E é essa técnica que eu estou apresentando aqui agora para vocês, certo? Vamos lá. Número 6. Os parágrafos 2, 3 e 4 devem iniciar com um operador argumentativo. Alguém sabe o que é operador argumentativo ou nunca ouviram falar? Alguém sabe? Tem dúvidas? Vamos lá, turma. O que é um operador
Se alguém ficar com dificuldade de enxergar o slide ou de me ouvir, avisa que eu tento melhorar, tá? O que vem a ser um operador argumentativo? O operador argumentativo é um termo que remete ao parágrafo anterior, certo? Então, quando eu falo, fiz o meu primeiro parágrafo, aí o segundo parágrafo eu vou utilizar nesse contexto e aí desenvolvo a redação. Esse nesse contexto está relacionando ao quê? Ao que foi citado no parágrafo anterior, certo? E isso faz o quê? Com que seus parágrafos tenha um elo, seus parágrafos tenham uma ligação. Por que, que é importante isso? Porque para o seu projeto de texto, né, é importante que todas as ideias e todos os parágrafos estejam conectados, estejam interligados. Então, nenhum parágrafo ele pode ser desenvolvido de forma solta, não. Então, por isso, turma, que eu falei o quê? Que na competência na dica 4, tem que ter duas teses. Essas duas teses vocês vão apresentar onde? Na introdução. Minha câmera. Dessas duas teses em todo o texto, certo? Por quê? Porque a sua primeira tese da introdução você vai desenvolver no seu segundo parágrafo, que é o seu primeiro desenvolvimento, certo? A segunda tese da introdução, vocês vão desenvolver no terceiro parágrafo, que é o seu segundo desenvolvimento, e vocês farão uma proposta de intervenção, que é o seu último parágrafo, na conclusão, solucionando essas duas teses, que foram o quê? Apresentadas na introdução e desenvolvidas no desenvolvimento. Com isso, você vai mostrar para o corretor que todas as suas ideias desenvolvidas em seu texto, elas estão interligadas. E o elemento que vai mostrar também esse elo entre as ideias é o operador argumentativo. O operador argumentativo entre os parágrafos, ou seja, iniciando os parágrafos, vai mostrar essa conexão entre as ideias. Então, você pode utilizar nesse contexto, dessa maneira, portanto, certo? Justamente para dar esses elos. Esses operadores argumentativos, vocês já vão sair daqui do curso com eles em mente, tá? E aí a redação que fizer, vocês vão utilizar. Pode ser os mesmos, professora? Pode ser os mesmos. A ideia, turma, é que vocês terminem esse primeiro módulo, né, que é um mês, são 5 encontros, contando com esta aula experimental, com a redação pronta em mente, certo? E o tema que cair, você vai conseguir desenvolver, independente do tema. Lógico que precisa o quê? Ter prática, né? E vocês, nesse curso, farão uma redação por semana. E essa redação será corrigida por mim dentro de uma plataforma especial, tá? Que eu vou mostrar para vocês ainda no final desta aula, para que vocês tenham noção como será feita essas correções e como vai ser contabilizada a evolução das redações de vocês, tá? Última dica, número 7. Vocês vão fazer uma proposta de intervenção. O que vinha a ser, turma, essa proposta de intervenção? É uma solução que você apresentará para aquela problemática ou aquelas causas que você mostrou na introdução. Isso é uma proposta de intervenção. Só que a proposta de intervenção, ela não é feita de qualquer jeito. Para você contemplar a nota máxima na competência 5, você vai ter que apresentar uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção tem que ter 5 elementos válidos. Ai, professor, e agora que eu não sei nem que elemento é esse? Não se preocupe, vou mostrar aqui para vocês. Quais são esses 5 elementos válidos? Primeiro, quem? Quem é o agente? É quem vai realizar a ação para alcançar aquela solução para a problemática, certo? Depois, um detalhamento, você vai especificar quem é aquele agente,
certo? Depois, a ação. A ação é o que vai ser feito. Qual é a ação que deve ser feita para resolver aquela solução ali, aquele problema ali, certo? Depois vai ser o quê? O modo meio. Eu já tenho o agente, né, que é quem vai realizar, já tenho o detalhamento, né, que é especificando esse agente, certo? Já tenho a ação, que é a forma que será feita, o que vai ser feito. Agora eu vou apresentar o modo, como aquela ação vai ser feita, por meio de quê, através de quê, certo? E por último, é o efeito. Através daquela ação, certo? Por meio daquelas atitudes, qual é o efeito que eu vou ter? Qual é o resultado? Qual é a consequência? Você só consegue alcançar a nota máxima na competência 5 apresentando esses 5 elementos. Agente, que é quem vai fazer a ação. Detalhamento, que é qualquer exemplo, informação a mais sobre o agente ou qualquer elemento. A ação, que é o que vai ser feito, certo? O modo meio, que é como será feita aquela ação, e o efeito, que é a consequência daquela ação. O que é que eu quero que vocês percebam? Que toda a estrutura da sua redação, ela vai estar interligada. Então, você apresenta na introdução um spoiler, né, do que vai ser desenvolvido, você desenvolve de forma fundamentada o seu desenvolvimento, e a conclusão você fecha essas ideias apresentando uma proposta de intervenção. Tranquilo? Alguma dúvida sobre esses pontos? Gente, o que é que eu quero que vocês saibam também? Esses 7 No passos. segundo elemento, o detalhamento, por quê? Eu não entendi O direito. detalhamento é qualquer exemplificação ou informação a mais que você dá sobre um elemento. Por exemplo, o governo federal é agente, órgão responsável por isso, isso, isso. Esse órgão responsável, eu estou o quê? Especificando quem é o governo federal. Então, o órgão responsável é o quê? Um detalhamento, né? O Ministério da Educação, agente, órgão responsável pela educação no Brasil. Órgão responsável pela educação no Brasil será o seu detalhamento, certo? Por quê? Porque você está especificando, dando uma informação a mais sobre aquele agente. Entendeu? E a gente vai ver isso aqui na prática agora. O que é que eu quero que vocês percebam, gente? Esses 7 passos são 7 passos para uma redação nota 1000, certo? Todas as redações, nota 1000, tiveram esses 7 passos. Então, o que é que eu quero que vocês internalizem? Que a redação de vocês tem que ter esses 7 passos, certo? Mas vamos analisar agora aqui na prática, porque eu quero que vocês enxerguem aí esses 7 passos, tá? Vamos lá. Vou diminuir aqui. Na hora que eu for ler, eu aumento para que vocês enxerguem melhor, tá? Qual é o primeiro passo? Alguém pode falar qual é o primeiro passo? Para ver se essa redação aqui tem. Alguém anotou? Algo relacionado à história. Não, aí Eu tá. anotei. O primeiro é 4 parágrafos. Exatamente. Pensei que já era na redação. Vamos lá. Vamos ver aqui agora se nesta redação contém aí os 4 parágrafos. Vamos lá? Primeiro parágrafo, vai do filme até negativo, certo? Essas aspas aqui, ó, gente, que eu coloquei aqui, não tem que ter na redação de vocês, não, tá? Eu coloquei porque é uma redação que eu peguei do aluno que fez essa redação nota 1000, tá? Para mostrar que não é uma redação minha, tá? Mas não tem essas aspas aqui, não, tá? A redação de vocês vão começar com o filme, ou então o contexto que vocês preferirem, tá? Sem as aspas. Vamos lá. Então, vamos ao primeiro passo, 4 parágrafos. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo. Perceberam?
Então, já sabemos aí que já tem o quê? A característica da primeira dica, 4 parágrafos. Lembrando, turma, cada parágrafo tem uma objetividade, certo? Qual é essa objetividade? Primeiro parágrafo vai ser uma introdução, segundo parágrafo vai ser o desenvolvimento da primeira tese, terceiro parágrafo, desenvolvimento da segunda tese, quarto parágrafo, conclusão. Tranquilo? Vamos agora analisar o segundo ponto. O que é que o segundo ponto diz? Alguém anotou? Cada parágrafo tem no mínimo 3 períodos. Exatamente. E agora a gente vai contar aqui para ver se cada parágrafo tem esses 3 períodos, tá? No mínimo 3 períodos, né? Não significa que tem que ter exatamente 3 períodos. Gente, é importante também essa questão do desenvolvimento dos períodos, porque a gente analisa também a questão da estrutura sintática. E nunca um parágrafo tem que ter um único período, tá? Quando isso acontece, quando o aluno desenvolve sua redação e a predominância de parágrafos com período único, ele não ultrapassa de 130 pontos na competência 1, certo? Ele fica limitado, mesmo que não tenha desvio ortográfico algum, ele não ultrapassa, porque a sua estrutura sintática, ela vai ser considerada uma estrutura sintática regular. Então, por isso que é obrigatório ter aí, no mínimo, 3 períodos. Mais à frente, quando eu fizer a aula referente à competência 3, porque a gente vai ter aulas de cada competência, tá? Estudando e aprofundando cada competência, vocês perceberão que cada período de um parágrafo, ele tem uma objetividade, né? O período, ele não está ali aleatoriamente. E aí vocês vão perceber que precisa ter aquele período, certo? Mas vamos lá. Então, primeiro parágrafo, vamos analisar. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de... Vou aumentar aqui, tá? Para que vocês consigam enxergar melhor, né? Ops, espera aí. Calma. Vamos lá. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Primeiro período. Olha o ponto aí demarcando. Turma, você precisa também saber se esse período ele tem um sentido completo, se ele passa alguma informação, tá? Mais na frente, na próxima aula, aula da competência 1, vocês vão saber analisar cada período, para que não aconteça um período truncado, nem um período justaposto, que são as principais falhas de estrutura sintática da competência 1, tá? Todas as aulas de vocês já estão planejadas e todas as aulas já têm um objetivo de trabalhar cada competência, tá? Então vamos lá. Primeiro período terminou no Ceará. Segundo período, na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm as suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Ponto. Segundo período. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Ponto. Quarto período, certo? Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribui para a perpetuação desse cenário negativo. O último período, quinto período. Tem mais do que 3 períodos, certo? Segundo parágrafo. Nesse contexto, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Ponto. Primeiro período. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Ponto. Segundo período. Instituído para se um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais
Tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes poucas privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas e de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Terceiro período. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Quarto período. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Quinto período. Mais de 3 períodos teve aí. Outro assim. Outro assim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtores e distribuidores de filmes e cinema, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Ponto. Fechou o primeiro período. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Segundo período. Nesse sentido, há de fato uma visão elitista advinda dos donos de sala de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Terceiro período. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Quarto período. Vamos para a conclusão. Portanto, é necessário que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Primeiro período. Posto isso, o Ministério da Cultura deve lançar um plano de democratização ao cinema no Brasil por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Segundo período. Tal plano deverá focar, principalmente, em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escola pública. Terceiro período. Ademais, o governo federal deve também, mediante o oferecimento de incentivos fiscais, incentivar o cinema a reduzirem o custo dos seus ingressos. Quarto período. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Quinto período. Então, o que é que vocês observaram aí? Todos os parágrafos tiveram mais do que 3 períodos, certo? E aí, não significa que todos os parágrafos têm que ter 5 períodos, não. Tem que ter mais do que a partir de 3 períodos, tá? Porque aí vocês vão ver também, turma, que cada período tem uma informação exata para poder passar, tá? Então, por isso que também tem que ter esses 3 períodos, além da questão da estrutura sintática, certo? Número 3, cada período iniciar com um conectivo, tá? E aí, o que é que eu quero falar para vocês? Cada parágrafo, dentro dos parágrafos, tem que apresentar pelo menos com um conectivo, certo? Então, tem que ter pelo menos um conectivo para você alcançar a nota máxima na competência 4. Então, a gente vai analisar aqui se tem esses conectivos dentro dos parágrafos. Também tem que ter, iniciando os parágrafos a partir do segundo, que vocês vão ver na próxima dica, tá? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui quem está chamando. Vamos lá. Então, primeiro parágrafo. Quais são os conectivos? Na obra, certo? Porque na obra é um conectivo, gente, porque está relacionando a obra que foi citada, Cine Hollywood. Segundo parágrafo, de maneira análoga, porque de maneira análoga é um conectivo, porque está relacionando, né, fazendo uma relação entre a história fictícia com a realidade que é encontrada no Brasil. E o assim também é um conectivo, né, de conclusão, certo? Vamos lá. Aí aqui a gente tem, dentro do primeiro parágrafo, então tem aí 3 conectivos. Segundo parágrafo, será que tem conectivo? Vamos lá. Essa lógica
é um conectivo. Instituído para é um outro conectivo. Desse modo e logo é outro conectivo. Vocês estão percebendo aí que o conectivo, como o próprio nome diz, ele faz o quê? Uma conexão entre os parágrafos. Ele liga um parágrafo ao outro. Essa é a função do conectivo, certo? Vamos para o terceiro parágrafo. Primeiro conectivo, isso. Segundo conectivo, nesse sentido. Terceiro conectivo, consequentemente. O que é que vocês estão vendo aí? 3 conectivos. E o último parágrafo, vamos lá. Por isso, é um conectivo. Tal plano é um outro conectivo. Ademais, e dessa maneira. Mais 4 conectivos. Então, mais uma dica, né? Mais uma característica que pertence aí ao texto, certo? Cada período iniciar ter um conectivo, certo? Quarta dica. O que é que diz a quarta dica? Alguém tem aí? Quarta dica. Um Alguém tinha? projeto de texto com 2 teses. Ok. Gente, o projeto de texto é o esqueleto do seu texto, certo? Então, você tem que planejar o seu texto e apresentar esse projeto de texto na sua redação. Observe aqui que ele fala, né? Primeiro ele inicia com contextualização, depois ele apresenta aí o seu ponto de vista, certo? E aí, em seguida, ele apresenta essas duas problemáticas. Qual foi o tema? A democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí, agora, ele vai apresentar para o corretor, na introdução, quais são essas duas causas para não acontecer essa democratização do cinema ao Brasil. Quais são? Primeira causa, postura do Estado em relação à cultura. Segunda causa, negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte. Ou seja, ele apresentou 2 teses. Essas 2 teses nortearão o seu texto. E ele vai ter que desenvolver, nessa sequência, certo? Essas 2 teses abaixo. Então, seu primeiro desenvolvimento, que é esse segundo parágrafo aqui, que inicia a partir de nesse contexto, ele vai ter que desenvolver o quê? A sua primeira tese, certo? E aí ele fala: nesse contexto, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. O que é que o aluno fez? Ele colocou logo de cara aí, ó, para o corretor, que ele vai desenvolver a sua primeira tese. Como ele fez isso? Ele utilizou as palavras-chave que foi colocada como tese no seu primeiro período do seu desenvolvimento. Perceberam aí, gente? Então, ele mostrou para o corretor que o seu projeto de texto existe uma sequência, existe uma hierarquia. Se eu primeiro apresentei a primeira tese, que foi a postura do Estado em relação à cultura, o meu primeiro desenvolvimento tem que ser sobre o Estado e a ausência das políticas públicas, certo? Então, eu tenho que apresentar isso. E eu tenho que apresentar isso logo no meu primeiro período do meu desenvolvimento. Então, na hora que o corretor bater o olho na sua redação, ele já vai perceber que existe aí um projeto de texto estratégico, porque eu utilizei a palavra-chave da minha tese, a minha primeira tese, para iniciar a minha conclusão, o meu primeiro desenvolvimento. Percebeu? O que é que vocês têm que fazer, gente? Facilitar a vida do corretor. Ele não quer ver o desenvolvimento dessa tese, então você mostra a ele de cara que você vai fazer isso. E aí você coloca essa palavra-chave aí, tá? Qual foi a segunda tese apresentada? Negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte. O que é que ele tem que fazer aí? Apresentar essa segunda tese no seu segundo desenvolvimento, certo?
Então, vamos lá. Olha aqui o que é que ele fez. Qual foi a tese? Negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte. Olha como ele inicia o seu segundo desenvolvimento. Outro assim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinema, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Perceberam aí, gente, o que ele fez? Ele pegou a palavra-chave, que é o quê? Negligência de partes das empresas, e inseriu no seu primeiro período do seu desenvolvimento. Isso é proposital, tá? Ele quer mostrar para o corretor que as suas ideias estão interligadas, que esse parágrafo ele não foi desenvolvido de forma solta, aleatória. E outra, tem que ser escrito de forma respectiva. Ok? O que isso quer dizer? Que se eu apresentei a primeira tese, eu tenho que desenvolver só a primeira tese no meu primeiro desenvolvimento. E minha segunda tese, eu vou desenvolver no meu segundo desenvolvimento. Professora, e se na hora eu tiver a ideia primeiro da segunda tese, eu posso desenvolver no meu segundo parágrafo? Não. Por que não? Porque tem que existir um projeto de texto com ideias hierárquicas, ou seja, tem que seguir essa sequência, tá? Então, às vezes, um detalhezinho, gente, que às vezes pelo aluno não saber, por não ter essa informação, ele acaba desenvolvendo. Outra coisa que não pode acontecer, eu colocar sobre as minhas duas teses em um parágrafo. Não, eu tenho que desenvolver uma em um parágrafo e a outra em outro parágrafo, certo? Vamos lá. Então, projeto de texto com duas teses, ok? Tranquilo, né? Sim. Vamos para o número 5. Colocar o tema na introdução e na conclusão. Vamos ver se isso acontece aqui. Esse aluno que recebeu nota 1000, ele não colocou só na introdução, mas ele colocou no desenvolvimento em todos os parágrafos. Eu aconselho que basta na introdução e na conclusão, para que não fique tão repetitivo, tá? Tem corretor que diminui nota por estar muito repetitivo. Mas vamos analisar aqui. Qual é o tema da redação? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Lembra, na hora que eu estava explicando lá, que vocês poderiam colocar o tema completo na sua introdução e na conclusão? Foi assim que ele fez. Olha aqui. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. O que é que eu quero que vocês percebam? Ele não tirou uma letra da sua proposta de redação. Ele colocou o tema por completo, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vocês perceberam isso? Vocês sabem por que ele fez isso? Para mostrar para o corretor que o texto que ele está desenvolvendo tem abordagem completa. Ele não quis arriscar de colocar de forma diferente e acabar tendo uma abordagem tangenciada, ou seja, abordando só uma parte. Então, ele quis ter total segurança colocando o tema por completo. Vocês viram aí? Agora, a dica aqui diz que tem que ter uma tese no primeiro parágrafo e uma tese que é a introdução e uma tese na conclusão. Vamos ver aqui? Olha o que ele fala aqui. Portanto, é necessário que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Já colocou, tá vendo? Facilitar acesso democrático ao cinema no país. Não é democratização ao acesso ao cinema? Ok, ele colocou esse tema todo aí. Com isso, gente, ele vai mostrar também, com esse anúncio da proposta de intervenção, que essa proposta de intervenção está relacionada ao tema, tá? Então, quinta dica, certinho. Vamos para a sexta dica. O que é que diz aí na sexta dica? Os parágrafos 2, 3 e 4 devem iniciar com o operador argumentativo. Ok.
Então, gente, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo e o quarto parágrafo, obrigatoriamente, tem que ter operador argumentativo. A função do operador argumentativo é fazer um elo entre os parágrafos. Por quê? Porque todos os parágrafos, turmas, têm que estar interligados. Não é à toa que eu apresento as teses na introdução, que eu desenvolvo essas teses no parágrafo seguinte e que eu concluo essas teses solucionando na minha conclusão. É justamente para que essas ideias estejam conectadas. Quais são os operadores argumentativos que foram utilizados nesta redação? No segundo parágrafo, nesse contexto. No terceiro parágrafo, outro assim. No quarto parágrafo, portanto. Ou seja, todos esses operadores argumentativos remetem ao parágrafo anterior. E esse último é um operador argumentativo conclusivo. Não se preocupem que vocês receberão uma planilha com todos os operadores argumentativos, certo? Quem fizer o curso, com todos os operadores argumentativos para ser utilizado em cada situação dessa, tá? Então, podem ficar tranquilo que vocês vão receber, tá bom? Vocês vão receber tudo prontinho, tudo bem mastigado, tá? Vamos lá. Então, sexto parágrafo, ou sexta dica, comprovamos aí que tá ok. Existe aí um operador argumentativo ligando todos os parágrafos, certo? Então, segundo parágrafo ligou nesse contexto, terceiro parágrafo iniciou com o operador argumentativo, outro assim, e o quarto parágrafo, portanto. Tranquilo? E agora a gente vai para a última dica. O que é que fala aqui a última dica? Eu tenho que apresentar essa última dica. Ops, deixa eu voltar. Essa última dica, turma, o que é que tem que ser? É basicamente a competência 5. O que é que a competência 5 fala? Eu tenho que elaborar uma proposta de intervenção abordando um tema com os 5 elementos válidos, tá? E a gente vai analisar aqui agora. Olha aqui. Portanto, é necessário que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. É importante você iniciar a sua conclusão com o anúncio da proposta de intervenção. Então, você vai mostrar para o corretor que vem aí uma proposta de intervenção, certo? E só no período seguinte, ou seja, no segundo período, que você vai apresentar essa proposta. Olha aqui. Posto isso, o Ministério da Cultura deve lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil, por meio de um amplo debate entre o Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine, e profissionais da área, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo de filmes. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para as pessoas de baixa renda e estudantes das escolas públicas. Ele fez 2 propostas de intervenção. Vamos agora aqui analisar a primeira proposta. Por quê, gente? Porque quando o corretor vai corrigir a sua redação, ele vai analisar a proposta de intervenção mais completa, tá? Então, se na primeira já tiver os 5 elementos válidos, quais são os elementos? Agente, que é o quê? A ação, que é o agente, que é quem? A ação, que é o quê? O que será feito? O modo meio, que é como será feito? O efeito, que é a consequência, e um detalhamento, que é qualquer informação a mais, além daquilo que já está ali. Então, uma exemplificação, uma posta especificando quem é o agente, uma informação a mais detalhando como vai ser feita a ação, tudo isso entra como detalhamento, certo? Então, vamos aqui analisar. Aí, o corretor vai ver, tem os 5 elementos, é a nota máxima. Se na segunda proposta de intervenção dele, que ele fez aqui, ou a partir de ademais, não tiver os 5 elementos, não tem problema. Por quê? Porque em uma proposta já tem aí esses 5 elementos.
Tem alunos que conseguem fazer, e eu vou mostrar a técnica de como fazer apenas uma proposta utilizando só os 5 elementos e pronto. Você não precisa se preocupar em desenvolver uma outra proposta, certo? Vamos aqui agora analisar essa primeira proposta. Vamos lá. Posto isso, o Ministério da Cultura vai ser o quê, gente? O Agente. agente. Muito bem. Por que vai ser o agente? Porque é ele que vai fazer a ação, tá? Aí vamos lá. Deve lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil. Deve lançar um plano nacional de democratização de cinema ao Brasil. Vai ser o quê? A ação. sim. Exatamente. Por que vai ser a ação? Porque ele está falando o que deve ser feito, Perfeito. certo? Aí aqui tem, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine e profissionais da área. Por meio vai ser o quê? O A modo. via, né? O modo. Isso, o modo meio, certo? Que é o que é isso? Como será feita aquela ação, tá? Aí, próximo elemento. A fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Neste caso aí vai ser o quê? O efeito, a consequência dessa ação. Exatamente. O efeito, ou seja, a consequência desta ação. Já temos 4 elementos aí, só está faltando o quê? O detalhamento. Só que aí ele coloca aqui, ó, tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ou seja, ele está dando uma informação a mais de como será feita essa ação. Então, essa informação a mais entrará como o quê? Como detalhamento. Nesse momento aí, turma, ele contempla 200 pontos na competência 5. Por que ele vai contemplar 200 pontos na competência 5? Porque ele apresentou essa proposta de intervenção abordando o tema com os 5 elementos válidos. Agente, que foi Ministério da Cultura, a ação, que foi, deve lançar um plano nacional de democratização do cinema no Brasil, o modo meio, que foi, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área, o efeito, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do número de universos de filme, e o detalhamento, que é a informação a mais sobre a ação. Esse plano deve focar, principalmente, em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. 5 elementos, 200 pontos. O que é que eu quero que vocês percebam, gente? Cada competência tem o seu critério, certo? Se você colocar esses 5 elementos, não tem como você tirar menos de 200 pontos, que é a nota máxima exigida nesta competência, certo? Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? Eu vou ensinar para vocês. Eu vou ensinar todas as características de cada competência para que vocês, na redação de vocês, contemplem essas características. Se tem essas características, não tem como você tirar uma nota menor, certo? Então, assim, o que é que diz aqui? Que cada parágrafo tem que iniciar com um operador argumentativo e dentro dos parágrafos tem um elemento coesivo. Se tiver, independente do que tenha a sua redação, você vai receber a nota máxima na competência 4. Então, eu vou mostrar para vocês o que é que um corretor precisa enxergar na sua redação para que você contemple todas essas notas. E isso, gente, não vai ser achismo, é certeza, porque como eu sou corretora, eu sei o que tem em cada pedaço, eu sei o que é necessário ter em cada pedacinho da redação para você alcançar a nota máxima. Entendeu? 9,18. Eu preparei umas coisinhas a mais. Deixa eu botar aqui para você. Que seria o que é que precisava ter na introdução, na conclusão e no desenvolvimento.
todo mundo está com um tempinho aí a mais ou estão cronometrado o tempo que eu posso estender mais um pouquinho? Só mostrar aqui como uma revisãozinha e na próxima aula eu trabalho detalhadamente. O que é que eu quero mostrar aqui para vocês, gente? Vou mostrar bem rapidinho e aí na próxima aula eu mostro detalhadamente. Cada pedaço da sua redação, e quando eu falo pedaço, é um parágrafo, ele exige uma informação específica, certo? Então, os períodos do seu texto não são escritos de forma aleatória. Tudo tem que ser pensado. O que é que tem que ter na introdução? Primeiro período, uma contextualização. Segundo período, um ponto de vista fazendo um link com o que foi contextualizado. Terceiro período, 2 teses. Quarto período, fechamento do tema. É obrigatório, gente, que na sua introdução tenha essas informações para ter um sentido completo, certo? Então, assim, até o que você vai escrever quando você for fazer a sua redação no concurso, você já vai com uma ideia do que vai desenvolver, entendeu? Na introdução, não se preocupe, viu, gente, que eu vou explicar detalhadamente cada pontinho desse, tá? E para o aluno que ficar no curso, vai receber tudo explicadinho, todos esses slides, todos os materiais, tá? Então, desenvolvimento, o que é que tem que ter? São 2 desenvolvimentos, né, turma? Primeiro desenvolvimento, tópico frasal com argumento da primeira tese. Segundo desenvolvimento, defesa do ponto de vista com indícios de autoria, pode ser fundamentado com uma citação, fato histórico ou dado ou alusão. Quem for fazer o concurso da CFO, certo? Tem que ter essa fundamentação teórica no desenvolvimento também, tá? E aí não se preocupe, sabe por quê? Porque vocês vão receber uma apostila só com citações e algumas citações generalizadas que dá para utilizar em qualquer tema, tá? Então, o que é que eu quero falar para vocês? Que vocês vão sair do curso já com essas citações em mente para utilizar lá na sua prova de redação, tá? Tudo, gente, tudo vocês vão receber, tudo desenvolvido, tudo bem explicadinho, para que vocês não tenham erro e tenham certeza da nota que vocês vão tirar lá, tá? Para quem vai fazer o Enem, não precisa ter em todas. Se tiver, ótimo, mas se não tiver, tem que ter pelo menos na introdução, que é aquela contextualização, tá? Terceiro período do desenvolvimento, fechamento com argumentos, apresentando uma mini solução para a tese. O que é que eu quero que vocês percebam também? Cada parágrafo ele tem uma ideia de abertura, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, dentro do mesmo parágrafo, certo? Os parágrafos, eles são microtextos, e cada microtexto tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, que é como você inicia, como você desenvolve, como você fecha esse parágrafo, tá? Se no meu primeiro desenvolvimento eu argumentei a minha primeira tese, o meu segundo desenvolvimento, eu vou utilizar essas mesmas características que vocês estão vendo aqui, só que desenvolvendo o quê? A segunda tese, certo? E aí, na conclusão, temos aqui, o que é que tem que ter? Um anúncio da proposta de intervenção, sempre coloque o tema completo, tá? No primeiro período. A proposta de intervenção com os 5 elementos válidos e o fechamento. Esse fechamento, gente, o ideal é que você faça um elo entre a contextualização que vocês utilizaram no primeiro período da sua introdução. Por que que é importante você fazer isso? Para você mostrar para o seu corretor que as ideias estão totalmente interligadas, que as ideias estão conectadas, da primeira linha da sua introdução à última linha da sua conclusão. O que é que eu quero mostrar para vocês, apresentando
essa estrutura de cada parágrafo, ou seja, o que cada parágrafo tem que ter na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Eu quero desmistificar, gente, a ideia que uma pessoa que escreve bem fará uma boa redação. Não, isso não acontece, tá? A pessoa que fará uma boa redação é a pessoa que tem uma técnica, que conhece as técnicas específicas, certo? E aí vocês vão perceber que a redação é nada mais, nada menos do que prática e técnica, tá? Então vocês precisam desenvolver essas técnicas. Vocês viram aí que cada linha da sua redação tem uma objetividade. Nada vai ser escrito aleatório. Vocês têm que ter conhecimento do que vai ter cada linha. E vocês não precisam se preocupar também, porque vocês vão receber durante as aulas, eu não vou apresentar tudo agora, tá, para vocês. Vocês vão receber modelos de esqueletos nota 1000. O que são esses esqueletos? É a redação escrita, certo? Para você só incluir os temas, as formas e os argumentos necessários referentes ao tema. Ou seja, vocês vão receber a estrutura da redação pronta, né? Essa estrutura já vai ter citação, já vai ter operadores argumentativos, já vai ter elementos coesivos, a introdução, a conclusão, o desenvolvimento. A única coisa que vocês vão utilizar são os temas que vocês vão incluir e o desenvolvimento daquele tema. Só que até a parte onde vocês vão colocar, vocês vão saber, entendeu? Então, assim, a ideia do curso é ser um curso bem objetivo mesmo, mostrar para vocês na prática, né, como tem que ser, o que deve ter, tá? De forma, assim, bem objetiva. Então, assim, esse primeiro módulo que vocês vão fazer, né, que é a duração de 1 mês, vocês já vão ter aí essa ideia de todas as características de cada competência, do que precisa ter, certo? Eu vou botar aqui meu telefone no chat. Deixa eu colocar aqui. E aí, os alunos que tiverem interesse, certo? Vai mandar uma mensagem para mim, tá? E eu vou formar um grupo. As aulas, elas acontecerão semanalmente, certo? Cada aluno, toda semana, inclusive quem ficar para o curso, hoje já vai receber uma proposta de redação que serão desenvolvidas, que será desenvolvida durante a semana, e vocês vão entregar até um dia antes do curso, certo? E vocês receberão a correção desta redação. Deixa eu botar aqui no site, espera aí, meu telefone, 73. Esse é meu telefone, tá? E aí, quem tiver interesse vai mandar uma mensagem para mim. Gente, a plataforma de correção, eu vou mostrar aqui uma que é a mesma que a gente vai utilizar, tá? Como vai ser essa correção, como eu vou receber essa redação, tá? Os alunos que ficarem, eu vou escrever nessa plataforma, é uma plataforma privada, particular, própria para correção, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Pronto. Como é? Vocês vão escrever vocês através do e-mail de vocês e eu vou fazer essa correção. A correção, vocês vão ver que eu vou conseguir marcar toda a sua redação. Tá vendo aí? Toda a sua redação ela é marcada para cada competência. Cada competência é uma corzinha dessa. Por exemplo, desvios ortográficos é vermelho, a competência 2, que refere-se ao tema, de amarelo, a competência 4, que são os elementos coesivos, é azul. E aí vocês vão ter tanto escrito, tá vendo? Cada erro. Tá vendo aqui o número 10 aqui ao lado? São os erros que foram cometidos e a explicação desses erros, tá vendo? Em cada competência, tá? O comentário do professor e a explicação
por áudio de cada detalhe da sua redação. Na realidade, olha aqui, vou botar aqui um pouquinho do áudio. Olá, boa noite. Aqui é a professora Vivian do Foca na Redação. Darei início agora à correção da redação de Hugo Baciela, que tem como tema como garantir a eficiência da mobilidade urbana no Brasil. Nesta redação, iremos avaliar aqui agora cada competência. Na competência 1, você ficou com 120 pontos. Sua estrutura sintática é boa, mas ainda há alguns desvios. Quanto aos desvios... Ok, então acho que já deu para perceber. Então, assim, vocês vão estar inscritos nessa plataforma, a redação de vocês vão ser corrigidas, vão ser marcadas, certo? E vão ter o comentário tanto por escrito, certo? Quanto por áudio. Na realidade, é uma outra aula, porque eu explico detalhadamente o que tem que ter na sua redação, o que foi que você errou e como melhorar esse erro, como sanar esse erro, tá? E aí vocês, para o estudante, mostra aqui a nota e a explicação também de cada... Aqui, vamos lá. Por exemplo, aí você vai clicar aqui na competência 1, aí mostra qual foi a análise. Então, demonstra o domínio adequado da norma padrão, apresenta alguns desvios gramaticais e de conversão da escrita. E aqui você vai ver qual foi o erro que você cometeu. A situação, pontuação. Aí, digamos que você já viu aqui na competência 1. Então, a competência 2, aí você vai clicar e você vai ver o que foi a característica do seu texto. Aqui fala, desenvolve bem o tema a partir de uma argumentação consistente e apresenta um bom domínio do tipo textual. Então, vocês vão ter tanto a avaliação escrita como a avaliação por áudio, certo? Aí, eu vou escrever vocês nessa plataforma, quem ficar, né? E aí, vocês vão enviar para essa plataforma de uma forma bem prática. Eu vou enviar também o vídeo explicativo, como inserir, tá? E aí eu faço essa correção e vocês recebem também por e-mail, tá bom? Então, turma, 9h30, tá? Eu acho que hoje o objetivo da aula era justamente vocês terem uma ideia do que a gente ia trabalhar, a forma que a gente vai trabalhar, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, certo? A ideia é essa, é ter esse olhar objetivo mesmo. Então, a gente vai trabalhar pura técnica, certo? E seguindo as técnicas direitinho, não tem erro, tá? Eu tenho vários alunos, eu trabalho junto com uma outra colega também de trabalho, que ela também tem um curso, e vários alunos estão sendo aprovados, né? Até em medicina mesmo. Os alunos que seguem as técnicas direitinho, se valer 1.000, eles não tiram menos do que 920 pontos, certo? Eles podem tirar 1.000, lógico, porque o objetivo é tirar 1.000, mas menos do que 920 pontos você não tira. E menos do que 920 pontos você consegue entrar em qualquer universidade ou passar em qualquer concurso, dependendo da redação, entendeu? Então, vocês vão perceber que é técnica, e vocês vão sair do curso preparado para qualquer tema que cair, entendeu? Então, assim, o primeiro bloco, que é esse primeiro mês mesmo, né, eu faço um apanhado geral de todas as competências, de cada característica de cada competência, o que precisa ter, vocês vão se tornar também corretores dessas redações, certo? Obrigada, Leonardo. Obrigada, Luciana. Porque vocês automaticamente vão avaliar a sua redação. E aí vocês vão falar, essa redação aqui tem que ser essa nota, certo? Porque a correção do corretor, ela é objetiva, certo? Ela não existe achismo, ela é objetiva. Se tem aquela característica, ela tem aquela nota. E é essa objetividade que eu vou passar para vocês, certo? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Já tem um grupo formado, né, com Leonardo, Luciana, Ô, prof, me tira uma dúvida. Você disse que é só um mês. No caso, outubro, então não vai ter? Não, é o primeiro bloco, viu, Manu? É o primeiro bloco. Aí, assim, o segundo bloco, né? Aí a gente dá continuidade. Aí o aluno que quiser fazer, ele continua, entendeu? Não, Ah, sim.
Mas assim, é porque tem aluno que prefere fazer só um mês, tem aluno que quer fazer até a véspera do Enem ou até a véspera do concurso. Então a gente vai trabalhando, né? Agora o aluno que fizer o primeiro bloco, certo? Ele já vai ter isso aí, rumo ao 1000. Ele já vai ter essa noção necessária. Agora, o segundo bloco é aprofundamento, certo? O segundo bloco é justamente o aluno saber desenvolver com precisão cada habilidade e cada parágrafo daquele, sabe? Então, assim, no segundo bloco vai ter momento que você vai desenvolver uma redação nota 1000 em 50 minutos, que é o tempo que a gente estima, certo? Então, assim, vai aperfeiçoando. E outra, gente, redação é prática. Se não praticar, é complicado. Então, tem que ter a prática, tem que ter, como eu iniciei a aula, né, com a música, persistência é o caminho, né? Então a gente tem que persistir para poder conseguir. E assim, é prática, é técnica, tem que ser desenvolvido e com certeza eu tenho muitos alunos, certo, que estão fazendo o curso comigo e eles conseguiram aí essa nota máxima, certo? Então, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, sim. Quem ficar, com certeza, terá sucesso, porque eu vou apresentar direitinho. Vocês vão receber um e-book com todo o passo a passo também no final do curso, tá? Porque eu não dou antes do curso, porque eu quero que vocês conheçam passo a passo primeiro, né? Aí vocês vão receber uma apostila com modelos de redação, esqueletos de redação. Esse vai ser na última semana. Vocês vão receber também uma apostila só com elementos coesivos, né, que são aqueles operadores argumentativos. Esse aí é na segunda semana que vocês recebem. Vão receber uma apostila só com citações assim daqueles carta na manga, sabe? Que o tema que cair você pode utilizar que vai dar certo. Então, vocês vão receber também, só que eu vou liberando isso aos poucos, para que a gente possa perceber essa evolução de vocês. Nessa primeira aula, quem ficar vai receber hoje a proposta de redação. Só. Por que vai ser só a proposta de redação? Porque eu quero que vocês façam a redação de vocês sem interferências, né? Então, se vocês já vão ter ideia do que eu apresentei aqui, certo? Eu vou deixar para passar esse slide aqui no segundo momento na segunda aula, eu encaminho para você esse slide pronto, mas essa redação eu quero que seja fiel ao conhecimento prévio que vocês já tinham como redação, entendeu? E aí eu vou corrigir, vou mostrar o que deveria ter, qual foi o erro, como corrigi-lo, e aí sim a gente já vai direcionando para essa redação nota 1000, tá? Mas vocês vão perceber que a evolução é muito rápida. Na terceira aula, vocês já vão ter aí uma ideia do que precisa para essa redação nota 1000, entendeu? E aí vocês vão perceber que seguindo direitinho o que eu estou estabelecendo, vocês conseguem aí a nota máxima. Tranquilo, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Não quero perguntar nada, não. Só mesmo agradecer por esse primeiro momento Oh, e dizer obrigada. que gostei bastante e com fé em Deus vamos aí permanecer até a nossa prova. Ah, vamos sim, firme e forte. Então, turma, tem alguns alunos que não estão no grupo, que é Gustavo, Emanuele, eu acho que Lilian, né? Aí vocês passam para mim, tá, o contato de vocês, caso vocês queiram ficar, certo? Eu vou explicar direitinho como é que vai funcionar, tal, no privado mesmo, porque Luciana, Marco e David e Leonardo já estão no grupo, então já sabe, certo? E aí eu explico direitinho, e aí próxima semana a gente já inicia só com os alunos que ficaram mesmo, tá? Inclusive os materiais que eu vou passar é só para os alunos que estão inscritos no curso, certo? Hoje foi só uma aula experimental, então foi essa aula aberta para que quem não, para que vocês pudessem conhecer também, né, como vai ser o trabalho. Esse foi o objetivo, tá? E aí na próxima semana a gente já começa com essas aulas específicas, tá bom, gente? Ok. É isso, então. Um grande beijo, foi um prazer e até a próxima aula, tá? Até a próxima. Tchau, Tchau, professora. obrigada. Obrigada, tchauzinho.
Tchau, professor. Até a próxima aula. Tchau, até. Qualquer dúvida pode perguntar no grupo, tá, gente? Bora lá. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Repare que toda estrada um dia foi caminho, que nem todo voo é voo de passarinho e nem toda lavoura é colheita certa. Assunte, não é toda semente que vai germinar, a chuva fina não é forte, mas também faz molhar, e nem todo frio se cura na coberta. Um sonhador, para sonhar, tem de saber que para fazer acontecer, persistência é o caminho. Para ir em frente, nem sempre é ruim ter que voltar. Vai insistindo, que tu chega lá, nem que for devagarinho. E é por isso que eu sempre